Graças e paz, estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse nosso programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia, esse programa que o Senhor nos concede. Nós te rogamos que o Senhor fale conosco por meio do teu Santo Espírito, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, nós vivemos em constante correria, em constante atividades, e muitas vezes a gente não gosta muito de esperar, não é verdade? Então, eu gostaria, pastor, nesse nosso bate-papo, fazer a seguinte pergunta: como é que podemos lidar com a pressa? Graças a Paz Douglas, a você que está nos acompanhando de casa, que a bendita graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E, de fato, nós somos uma geração muito imediatista. Tudo que nós desejamos, nós queremos com muita pressa. Veja a maneira como a nossa comunicação ela foi modificada, exatamente pela necessidade de que as coisas sejam com mais celeridade. Então, no passado, por exemplo, para você conversar com alguém, ou você ia pessoalmente na casa dessa pessoa, ou encontrava em algum local, ou então você tinha que escrever uma carta, entregar essa carta no correio, aguardar o correio fazer o envio, que era muito mais demorado, e aguardar o carteiro, ao chegar no local do destinatário, fazer a entrega dessa carta para que esta pessoa viesse a ler o que você escreveu, correndo ainda o risco dessa carta se extraviar. Depois da pessoa ter lido essa carta, ela ia então reservar um momento, não era nem sempre imediatamente que as correspondências eram respondidas, aguardava-se um momento oportuno para que se sentasse e se respondesse a carta e enviasse de novo a você naquele mesmo processo de entrega no correio, espera o traslado, espera o envio para que você receba a resposta da sua carta e então viesse a estabelecer aquele diálogo ali muito breve, porque era feito à mão. Tudo isso, todo esse processo de escrita e envio e recebimento de resposta durava aí cerca de 70 dias ou até mais, alguns casos 80 dias, dependia muito do local. Se fosse, por exemplo, uma pessoa que estivesse do outro lado do mundo, era muito mais difícil de chegar, mas era possível chegar, porém você teria aí muitos meses para que se efetivasse esse diálogo. Hoje, nós temos o telefone, que já é uma invenção antiga, porém não tão antiga assim, que tornou mais ágil a comunicação, porém ainda havia muitas limitações, e agora nós temos os telefones celulares, o WhatsApp e outros meios de comunicação muito mais ágil, muito mais rápido, e é impressionante que logo quando criaram o WhatsApp, por exemplo, era comum você enviar uma mensagem e esperar aquela pessoa abrir o seu WhatsApp para ler e responder. Hoje nós queremos tudo imediatamente. Nós enviamos a mensagem e queremos que a outra pessoa já esteja do outro lado online e já nos responda imediatamente. Pois bem, a nossa comunicação mudou. A maneira como nós consumimos também mudou. Hoje as plataformas digitais, o mercado, ele trabalha para que tudo seja entregue mais rápido. Eu vi, inclusive, esses dias uma entrevista do dono da Mercado Livre, ou de um dos senhores da Mercado, um CEO da Mercado Livre, falando exatamente sobre essa questão, que a compra e o aumento das vendas está totalmente relacionado ao curto prazo de entrega. Quanto mais rápido você entrega, quanto mais rápido o produto chega na casa do cliente, mais o número de vendas cresce, porque o cliente quer comprar naquele local que entregue mais rápido a sua compra. Nós vivemos num mundo imediatista, seja na área da comunicação, seja na área da comercialização, seja na área dos relacionamentos. Tudo nós queremos para já. Porém, nós precisamos aprender a lidar com a espera, porque nem tudo será de maneira imediata. E a palavra do Senhor nos apresenta a maneira pela qual nós devemos aprender a esperar. E eu queria ler dois textos para a nossa reflexão. O primeiro texto, eu vou começar por Salmos, Salmo de número 40,
verso de número 1, que diz assim, Salmos 40, verso 1, que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A primeira espera que nós temos aqui apresentada nesse salmo é de Davi dizendo: Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Outras versões vão traduzir: Esperei pacientemente pelo Senhor. Essa é a ideia que é demonstrada aqui. Uma espera confiante, uma espera paciente, esperando por aquele que não vai falhar, esperando por aquele que não vai nos decepcionar. E aqui nós aprendemos a razão pela qual nós precisamos aprender a esperar e a descansarmos em Deus, até porque nem tudo que nós pedimos em nossa vida, nem tudo que nós desejamos na nossa vida acontecerá imediatamente. Na Bíblia Sagrada nós temos muitos exemplos de coisas que demoraram longos anos para que se consolidasse. E tudo isso acontece não porque Deus não se importa conosco, não porque Deus não esteja preocupado com a nossa dor, com a nossa angústia, com a nossa situação, com a nossa necessidade, mas porque Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que Ele nos concede aquilo que nós precisamos na hora certa, no momento certo, no local certo, com a motivação certa. E nós muitas vezes queremos apressar as coisas, né? Às vezes você está aí aperreado, angustiado por algum pedido que você fez ao Senhor, por alguma necessidade íntima sua, um problema pessoal no seu coração, só você e Deus sabe. Você está angustiado, você está apressado, você está perdendo a sua paz, porque você não suporta mais esperar. Porém, nós devemos aprender a esperar no Senhor. Talvez você esteja aguardando ansiosamente a conversão de alguém, um marido, uma mulher, um filho, um parente, um amigo, seja lá o que for. Nós precisamos continuar firmes na oração, aprendendo a esperar no Senhor. Talvez alguns estejam na espera de um emprego, de um trabalho melhor, de um salário melhor. Nós precisamos aprender a confiar, a descansar no Senhor. Não importa qual seja a necessidade, não importa qual seja a circunstância que você esteja enfrentando, não importa quão grande seja o problema, a solução é nós esperarmos no Senhor. Mas aí há um outro texto que eu acho extraordinário, que é o texto de Isaías 49, verso do número 23, que também fala sobre a espera. E aí o profeta Isaías, após falar sobre o servo do Senhor, que é Cristo, ele vai dizer o seguinte no verso 23: Reis serão os teus aios e as rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Frise bem essa frase. E os que esperam em mim não serão envergonhados. Existem esperas, Douglas, e você que está nos acompanhando de casa, que são inúteis. Às vezes nós aguardamos por coisas que nos decepcionam completamente. Por exemplo, você quebrou sua máquina de lavar e mandou para o conserto. E aí a máquina de lavar fica lá no conserto e você espera 30 dias até o cara lá que ajeita máquinas resolver ela, e você em casa está lá guardando aquele monte de roupa suja, aguardando a máquina chegar para colocá-la para funcionar, para que você não precise fazer todo esse trabalho na sua mão. A mão, como a gente costuma dizer. E aí o dono lá, o técnico liga para você: olha, sua máquina de lavar já está pronta, pode vir buscar. Você manda seu marido ir buscar, ou você mesmo vai buscar, e naquela ansiedade, naquele desejo de que de fato ela volte a funcionar para que as suas roupas sejam lavadas, e quando você coloca as primeiras roupas na máquina de novo, depois de pronta, e põe na tomada e coloca ela para lavar, logo ela dá um problema novamente. Esperas inúteis que nós aguardamos, mas acaba trazendo decepção. Quantas vezes você já não planejou uma viagem, aguardou o tempo passar, aguardou chegar o dia da viagem, mas no percurso, na saída para a viagem tão sonhada, para o hotel dos sonhos, para o país ou para o estado que você tanto queria conhecer, o carro quebra exatamente na saída, no percurso, e você não tem como desfrutar daquele momento. São tantas coisas que nós muitas vezes aguardamos e que nós somos frustrados, porque nós esperamos em vão. Então, é preciso aprender a esperar, é verdade, mas é preciso também aprender em quem esperar. Por isso que o texto vai dizer aqui que aqueles que esperam em mim não serão envergonhados. Se você espera por alguém, se você espera por alguma coisa,
se você espera por alguma situação, é provável que eu e você venhamos a nos frustrar, porque nem sempre as pessoas, as coisas vão corresponder à nossa expectativa, à nossa ansiedade, ao nosso desejo. Porém, se nós esperarmos no Senhor, nós saberemos ou nós veremos que nunca seremos envergonhados. Por isso que o salmista lá no Salmo 41 diz: esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. E aqui Isaías 49 diz que os que esperam em Deus, os que esperam nele, não serão envergonhados. Descanse seu coração em meio ao imediatismo, em meio à pressa. Aprenda a confiar, aprenda a esperar, aprenda a descansar no Senhor. Bem, pastor, sobre a questão da pressa, ainda e não esperar, muitas vezes isso acontece, pastor, porque a gente faz às vezes comparações num aspecto de olhar para a vida dos outros e achar que alguém está mais adiantado do que a nossa vida. A gente começa a olhar para essas coisas e outras coisas e começa a não confiar ou esperar no Senhor. Exatamente. A pressa ela está relacionada, creio eu, com a ansiedade. E aí esse é um dilema que todos nós enfrentamos, inclusive eu. A nossa ansiedade nos leva a sermos apressados, né? Então você vai se deslocar de um local para outro, você tem a pressa de chegar, você está ansioso para chegar logo, você se apressa muito. Mas aí vem um fator também comparativo, né? Então você olha para alguém que está lá à frente, que já conquistou tantas coisas, e você olha para a sua vida assim, mas eu estou aqui ainda, eu não cheguei lá, e você então quer que as coisas aconteçam rapidamente. A comparação ela é terrível nisso, né? Porque às vezes nós olhamos os frutos, mas nós não olhamos o plantio. Nós olhamos a colheita, mas não olhamos para o trabalho que foi empenhado para que viesse essa colheita, para o tempo que demorou para que isso acontecesse. E é muito comum as pessoas olharem umas para as outras e quando de repente vê algo na outra que lhe interessa, que é do seu agrado, seja prosperidade financeira, seja uma família bem estabilizada, seja um trabalho agradável de realizar, seja o que for, e diz assim, mas eu queria logo ter isso, né? Eu queria chegar logo a essa situação. É como um estudante que está, por exemplo, entrando no seu primeiro semestre, sua primeira unidade de estudo de medicina, e de repente é levado pelo médico ao hospital para ali receber algumas orientações e instruções. Aqueles que fazem medicina naturalmente têm aulas práticas com os médicos nos hospitais, né? E de repente aquele estudante que está no primeiro período de medicina é levado para um hospital, para uma aula prática com o médico, e quando chega lá, ele olha assim para aquele médico já né, bem estabilizado, já bem instruído, diz assim, como eu queria logo chegar a esse ponto, como eu queria logo já estar exercendo essa função, seja em qual área for, seja em qual trabalho for, seja em qualquer a situação de nossa vida, às vezes nós queremos logo sermos alguma coisa, ou termos alguma coisa, mas há tempo para todas as coisas. E Eclesiastes 3, que nós já meditamos inclusive aqui sobre isso, diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todo o propósito debaixo do céu, é preciso que nós venhamos lidar com esse tempo da espera, porque nem sempre esse tempo será curto. Pelo contrário, haverá dias que serão longos, que serão cumpridos para nós, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para o Senhor tudo acontecerá no tempo certo e para Ele não fará diferença alguma. Apenas para nós seres mortais que somos limitados ao tempo, limitados ao relógio, nós somos escravos do tempo. E a gente precisa lidar com Ele, olhando para o Senhor do tempo, esperando nele, crendo que Ele tem trabalhado. E a Bíblia diz inclusive isso, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Não tem nada melhor do que esperar por aquele que nunca vai nos decepcionar, que nunca vai nos envergonhar, que não se esquecerá de nós. É o que inclusive Isaías 49 vai nos apresentar no versículo 15. Eu, Senhor, não esqueço de vocês. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esquecerei de você. Porque nós temos um Deus que não se esquece de nós, que não falha, que é soberano, nós podemos descansar e esperarmos com paciência nele. Lide com a pressa, aprendendo a esperar no Deus que tem cuidado de nós.
Amém, pastor. Estamos encerrando assim mais um programa Mensagem da Cruz. E eu gostaria de convidar vocês para fazer parte das nossas programações. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E desde já convido o pastor William Rafael para fazer esse encerramento desse programa. Amém. Vamos orar então ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado por esse momento de palavra, por esta reflexão. Pedimos que o Senhor venha aplicar a cada um dos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor derrame de tua graça, de teu favor, de tua misericórdia. Que possamos, Senhor, aprender a esperar, a descansar no teu cuidado, na tua providência, na tua ação. Abençoa, meu Pai, a cada um daqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, coisas que trazem tanta angústia e ansiedade ao coração, mas que o Senhor possa trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor possa voltar os nossos olhos para Ti, para que possamos esperar e aguardar no Deus que não nos decepciona, no Deus que não se esquece de nós, no Deus que tem o melhor para nós. Assim nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo tão difícil, mas tão necessário de esperar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.